Fala galera, professor Rian Gerais na área com mais uma questãozinha para intensificarmos o nosso estudo de língua portuguesa. Hoje, questãozinha CESP. Dê uma olhadinha para nós classificarmos a afirmativa como certa ou errada. Vejam, no Brasil, cerca de 48 milhões e 600 mil pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica e 18,4 milhões têm planos exclusivamente odontológicos. Visualize. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de por acerca de. Vejam só, gente, existem no português vários termos muito parecidos. Por exemplo, tão pouco e tão pouco. Existem expressões como o a fim de, o a fim de junto, a fim de separado. Existem expressões que geram muitas confusões por terem a escrita diferente, mas o som muito aproximado. Então o que acontece? Esse acerca de, existem 3 formas de você escrever o acerca de e, consequentemente, 3 sentidos diferentes. Vamos visualizar? Vamos sair da questão, vamos para os exemplos? É muito mais fácil visualizar a partir da prática, vamos. Se eu chego e falo assim, há cerca de 10 minutos houve um acidente no centro. Visualizem. Há cerca de 10 minutos, esse verbo haver está relacionado à ideia de tempo passado, dizendo que o seguinte, há aproximadamente 10 minutos, visualizem, esse verbo haver, por estar relacionado à ideia de tempo, é uma situação de oração sem sujeito, o verbo é impessoal. E nesse caso, cerca, a palavra cerca, traz a ideia de aproximadamente, sentido tradicional que nós conhecemos. O detalhe é que ele está vinculado aqui ao verbo haver. Vamos ver uma situação em que ele estará vinculado somente à preposição a. Mas até agora está tranquilo, né? Há cerca de 10 minutos. É importante ressaltar essa ideia, porque há uma outra muito parecida que é a seguinte, ó. Há cerca de 10 alunos em sala. Vejam que o início da frase é exatamente o mesmo. Há cerca de... Só que você sabe que o haver também está com sentido... Não, também não. Nesse caso está com sentido existir. O que eu quero dizer é que ele é também uma oração sem sujeito. O verbo é impessoal. Sempre que o verbo haver tiver sentido de existir, é um caso de verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito e, consequentemente, é um verbo invariável. Então, há cerca de 10 minutos, há aproximadamente 10 minutos. Há cerca de 10 alunos, há aproximadamente 10 alunos. Então, a palavra cerca, nas duas situações, tem o sentido de aproximadamente, mas o verbo haver tem sentidos diferentes, apesar de ambos serem pessoais. Ficou claro isso? Primeira situação. Segunda situação é a seguinte, ele falou acerca de. Esse acerca de é exatamente o termo que a questão está propondo que substitua o cerca de. Visualizem. Ele falou acerca de política. Traduzindo, ele falou sobre política. Esse acerca de é uma expressão que traz a ideia de quê? De assunto. Você fala sobre política, você fala acerca de política. Então, nesse caso, eu acho que vai gerar problema. Porque lá no enunciado, a ideia é relacionada à última frase que eu botei como exemplo. Vejam. Ele mora a cerca de 10 quilômetros daqui. Quando fala que a cerca de, quer dizer que ele mora a aproximadamente 10 quilômetros. Vejam, aqui esse a cerca é somente com a preposição. É a mesma ideia do aproximadamente, só que aqui está acompanhando o quê? O verbo haver. O primeiro com a ideia de tempo, o segundo com a ideia de existir. O outro não. É só para estabelecer a ideia da proximidade de onde ele mora. Então, a cerca de separado é a aproximadamente. E o acerca junto é a ideia de quê? De assunto. Vamos voltar ao que a questão propõe. Mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir cerca de. Vamos na questão, vamos no texto. No Brasil, cerca de, ou seja, aproximadamente 4,6 milhões de pessoas. Vejam só. Ele quer que substitua o cerca de por acerca de. Você lembra que o acerca de traz ideia de quê? De assunto. É a ideia de assunto que ele está determinando no enunciado? Não, não é. É a ideia de proximidade. Então, a afirmativa está o quê, gente? Errada. Questão de interpretação de valor significativo de expressões, de palavras. Então, nesse caso, é importante que você mantenha o seu vocabulário extremamente enriquecido com leitura e com estudo bem específico de palavra, ortografia comparada. Procurem que vocês encontram isso em gramáticas, até mesmo na internet, com elementos muito parecidos que podem gerar problemas na sua interpretação de texto. Ficou claro isso, gente? Bom, um grande abraço, até o próximo encontro.